sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Foco na Gente. E hoje, num episódio super especial, falando diretamente do RH Summit, o maior evento de RH do Brasil, e também com convidada super especial. Oi, Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia. Patrícia, você hoje em dia atua como Head, de gestão de pessoas dentro da Maurício de Souza. Conta um pouquinho da sua trajetória até aqui. Conto sim. Bom, minha história com recursos humanos começou há aproximadamente 20 anos. Logo no ingresso à faculdade, já me encontrei na área de recursos humanos e dali fui trilhando os meus caminhos e entendendo o que faria mais sentido para que eu pudesse estar cada vez mais próxima à estratégia de gestão de pessoas, próxima da alta liderança e sendo um RH que tivesse uma atuação um pouco diferente. Então, tive a oportunidade de passar por algumas empresas, passei por Unilever, Nestlé, CIA, Porto Seguro, passei por uma empresa de tecnologia e hoje integro o grupo Maurício de Souza Produções. Incrível, incrível, Paty. E aí você falou, acho que é uma palavra-chave, que é exatamente ser um RH estratégico. A gente vê muito que houve essa mudança nos últimos anos, do RH deixar de ser uma área reativa para realmente ser uma área estratégica que apoia o negócio. Como é que você vê isso hoje em dia dentro da Maurício de Souza? Dentro da Maurício de Souza, eu atuo muito próximo com a alta diretoria. Sim. E com os gestores das áreas, né? Então, realmente, o RH ele passou por uma série de evoluções. Então, nós saímos de um RH que era uma área administrativa, que tinha, claro, seu valor agregado, mas para ter um RH hoje participativo do negócio. Então, hoje, qual que é o nosso grande foco? É entender como unir a estratégia Sim. da empresa para crescimento, olhar negócio, olhar produto, olhar um pouco também voltado para cultura, carreira, desenvolvimento. Como que a gente olha para tudo isso, mas sem deixar de lado que a empresa precisa dar resultado, a empresa precisa crescer. Então é um desafio, digo que é um desafio, mas é possível, e é um pouco desse caminho que a gente está trilhando. Então estamos bem nesse momento, né? A empresa Sim. vem passando por uma grande transformação da cultura e alinhando cada vez mais a estratégia de pessoas ao negócio. Incrível, Paty. E aí, exatamente, você falou que é realmente começar a exercitar um olhar diferente, de realmente entender um pouco mais de negócio, não se fechar só ali no, eu vou recrutar e entregar o talento. Mas você tem alguma dica para dar para algum tipo de negócio ou para algum RH que está querendo fazer essa transformação? O que é que ela pode fazer para começar a engatear exatamente nesse caminho de se tornar um RH um pouco mais estratégico? Sim. A minha dica primeiro, conheça o DRE da sua empresa. Sim. DRE não é trabalho de financeiro, a DRE é trabalho de toda a liderança de uma empresa. E acredito que nós, até no mundo de RH, demoramos para nos aproximar dessa importante linha aí da empresa, e que eu digo que hoje é a mais estratégica. Quando você olha de fato um DRE e você entende toda aquela composição, fica muito mais fácil para a gente definir qual que vai ser de fato uma estratégia de pessoas. Sim. Que alinha resultado, lucratividade, que é o core mesmo. Por que uma empresa existe? Tem que vender. Né? Precisa vender, precisa dar resultado. Não é filantropia, mas como que a gente faz realmente para a empresa dar resultado, mas com qualidade. Né? Então, tendo qualidade de vida das pessoas, tendo pessoas felizes, motivadas, querendo entregar o mesmo resultado. Porque, no fundo, todo mundo quer a mesma coisa. Então, todo mundo quer entregar um bom resultado, quer fazer por merecer, quer ser reconhecido. Então, como unificar essas duas vertentes? Legal, DRE, para mim, primordial. Segundo ponto, vá a fundo de entender os seus produtos e serviços. Sim. Quais são os produtos, onde a empresa ganha o jogo, onde a empresa não ganha o jogo, ou onde pode ser uma zona cinzenta, e se aproxima dessa liderança para que a gente possa traçar essa estratégia realmente em conjunto, né? Então, o líder ele tem um olhar de negócio ainda mais apurado que o nosso. Com certeza. Mas a gente, na figura de RH, a gente consegue ter uma sensibilidade humana. E a gente faz resultado através de pessoas. Então, por que não unir as forças? Porque dentro de uma empresa o resultado ele é sempre coletivo. Né? Então, acho que esses para mim são os dois pontos e o olhar para a coletividade. O resultado ele não é feito sozinho. Não é o RH que faz o resultado, não é só a área de vendas que faz o resultado, não só a área operacional que faz o resultado, é o coletivo, é a junção das forças. Incrível, cada um trazendo a sua especialidade, o seu know-how,
para realmente tornar isso, como você falou, algo que é maior do que a unidade, é realmente o todo ali trabalhando junto. Muito legal, Paty. E aí você trouxe já um pouquinho dessa interação, né, que o RH ele acaba tendo com os líderes, com os gestores. Falando na atração de talentos, como é que funciona esse intermédio do RH com o gestor ali que está solicitando a vaga, que está precisando de um talento para entregar o time dele? Ah, bacana. Acho que esse é o grande passo. Acho que a seleção, ela é o início da jornada de sucesso para uma Aham, empresa, né? Não só para o colaborador, não só para aquela pessoa que está chegando numa empresa nova, mas é a jornada de sucesso para que a gente realmente vá para onde precisamos ir. Então, quando a gente tem ali uma posição e a gente consegue ter um olhar estratégico de sentar com aquele gestor, entender a estratégia, olhar o curto, médio e longo prazo. O que queremos com essa pessoa para agora? O que ela consegue gerar de transformação no sim. médio prazo? E já unificar também forças, porque pode ser que a gente, desde o início, já faça alguns combinados. Legal, eu vou trazer alguém com esse know-how, mas eu também, no paralelo, vou investir nestas outras competências e habilidades, porque é ali que nós precisamos chegar, né? Então, Exatamente. muitas vezes, essa conversa inicial, ela não pode ser só blocada no perfil da vaga. Ela precisa ter esse olhar do todo, de todas as posições que pretendemos que essa pessoa circule, as interfaces que ela vai ter e, de fato, o que queremos que ela traga também de um valor agregado, além daquele resultado do escopo de trabalho que é esperado para aquela posição. Porque todas as pessoas é possível trazer um valor agregado, Aham, desde que a gente também tenha isso como um propósito. Senão ela vira só mais um colaborador e a rotina engole e a gente vai passando tarefas, sim. ao invés de passando atividades estratégicas, projetos, desafios. Incrível, Paty. A gente estava até semana passada, se eu não me engano, num evento focado para Banking e Finance, e era muito legal exatamente que os consultores estavam trazendo que cada vez mais o RH ele vem no papel consultivo mesmo, de tipo assim, entender qual é a dor da área que está solicitando aquele trabalhador, aquele colaborador, e dizer o que é que eu posso contribuir como análise e como insumos de mercado para que a pessoa realmente entenda qual é a melhor pessoa para aquela posição, né? Então, realmente Sim. trazer, você está me trazendo aqui que precisa de todas essas linguagens. Precisa mesmo? Precisa toda essa habilidade, precisa desse skill, ela realmente vai ter toda essa interação que você está solicitando? Será que a gente pode trazer uma pessoa com um perfil um pouco mais diferente para agregar cada vez mais no time? E aí é muito legal ver esse papel do RH, né, realmente como uma pessoa consultiva que vai ali ver qual é a melhor solução para aquele talento que precisa ser incluso ali no time. E esse papel consultivo parece muito simples, Mas não é. mas não é, porque no fim do dia a gente precisa de um bom repertório, a gente Sim, também precisa de profundidade no negócio, profundidade no planejamento estratégico da empresa, para dali você construir perguntas com base no que aquela liderança está ali trazendo para exatamente. você de fundamental, né? Ele conhece muito, o líder conhece muito, e o nosso papel é como ajudar a encontrar respostas para perguntas que talvez ele ainda não tenha dúvidas, Uhum. né? Então, como fazer isso é uma linha muito tênue, demanda muita energia, mas eu confesso que é a parte mais gostosa do RH para mim. É a mais divertida, né? Desafiadora e divertida ao mesmo tempo. Exatamente. E aí, Paty, ainda falando sobre a atração de talentos, um ponto que a gente foca muito aqui na DECO é a questão da experiência desse candidato. Porque a gente sabe que quando a pessoa ela tem uma boa experiência durante o processo, ela acaba se apaixonando pela empresa durante o processo seletivo. A gente vê muito pessoal falando isso hoje em dia no LinkedIn. Como é que vocês veem esse tema da experiência do candidato? Olha, eu acho que a experiência, ela nunca saiu de foco, mas ela sempre foi deixada como segundo plano, Aham, né? Então, a gente fala muito da experiência do candidato, experiência da jornada do colaborador, mas o quanto de fato ela está dentro do plano estratégico da empresa. Acho que a gente vai muito além de perder um bom candidato no processo seletivo, mas a gente muitas vezes deixa de trazer pessoas que realmente agregariam para aquela especialidade que nós temos com como certeza. foco, como necessidade, porque aquele profissional olha e fala assim: puxa, mas se esta empresa não cuida da jornada, não cuida da experiência, a nota dela nos sites de reputação de marca são tão ruins, será que eu quero ter a minha marca pessoal associada a essa marca? Uhum, Muitas vezes a resposta é não, né? Ou quando topam, colocam uma pretensão salarial, né, uma composição de remuneração que a empresa muitas vezes não está disposta a pagar, sim. porque não cabe muitas vezes na tua estratégia mesmo. Então é como a gente trabalha isso
realmente para que ele seja um valor agregado e que a gente traga as pessoas certas para o que precisamos. Senão eu vou lá, alinho muito bem o perfil, entendo o que eu preciso. Se eu não trabalho a reputação, o que que acontece? Eu não trago a pessoa certa, aí eu vou acabar fechando uma vaga por fechar. Sim. O que de fato eu olhei para essa estratégia? Toda a minha estratégia teve rupturas, né? E essas rupturas, de toda forma, vai ter um custo alto ali para a empresa no final das contas. E acaba sendo um ciclo, né? Uma pessoa que ela entra depois de ter uma experiência legal, ela vira promotora da marca, entra com aquele gás de pessoa que chegou ali nova, né? E aí acaba virando um negócio que vai contaminando positivamente também as pessoas ao redor. Então até oxigena a equipe que está ali interna, dá aquele gás a mais, e aí é muito legal ver quando o processo seletivo ele é bem feito e ele tem esse impacto de ser uma experiência positiva, o pessoal interno também sente que, ó, essa pessoa aqui ela veio para somar, né? Nossa, isso que você está falando é fundamental, porque, querendo ou não, muitas das transformações de cultura, transformações às vezes de Sim, modelo mental mesmo, de uma atuação de uma área, está ligada exatamente nessa chegada. Se eu trago a pessoa certa e ela vem realmente com esse gás, com essa energia, ela tem sim o poder de contaminar com positivamente certeza. outras para entrar nessa mesma pegada dela, né? O oposto também é verdadeiro. Quando você não acerta, meu Deus, O negócio vai. o negócio vai, mas eu acho que realmente é como a gente olha esta jornada de entrada como um fator de sucesso também para quem já está, porque quem está no time também gera assim uma expectativa. Como vai Sim. ser com a chegada dessa outra pessoa? Vai mexer aqui na empresa? Vai sacudir as estruturas? Eu vou ter que me reinventar? Então tem também um lado dos demais, né? Dessa composição de time que traz um conforto para o dia a dia. Perfeito, Paty. A gente falou agora um pouquinho, né, sobre essa parte de atração de talentos, mas a gente também tem que pensar um pouquinho na retenção desses talentos, como é que a gente deixa, né, o RH deixar ter aquela visão de ser uma área só para fechar vagas e começa a ser uma área que facilita a vida do negócio e faz ali a geração de times de alta performance. Como é que você vê exatamente esse processo do RH apoiar a criação de times de alta performance dentro da empresa? Ah, o time de alta performance, ele é composto por várias frentes. Acho que a primordial é liderança. Sim, Liderança, liderança, liderança. O investimento contínuo na liderança, ah, líderes que de fato conversam, que se importam, que fazem reuniões com seus times, que promovem feedbacks, né? Acho que dali a gente consegue já alinhar uma questão cultural muito importante, porque se o líder ele vai para uma pegada de puxar o seu time, de acompanhar, de desenvolver, de se importar, as pessoas vêm, né? sim. E um time de alta performance ele se constrói exatamente desta coletividade. Então, quando eu tenho para quem olhar, me inspirar, automaticamente eu também já tenho uma postura diferente. Então, quando a gente une essas estratégias, recruto muito bem, trato muito bem toda a parte de treinamento, desenvolvimento, clima, cultura, carreira, remunero bem e tenho uma liderança forte, eu vou ter um time de alta performance. Parece simples na fala, mas na prática realmente não é simples, porque a gente concorre, né, com a agenda de trabalho, com a Sim. agenda comercial, com a agenda operacional, com a agenda de alinhamentos internos. Então, fazer caber tudo isso numa agenda semanal realmente é desafiador. Mas é ali que a gente não pode perder o fio da meada, porque para ter um time de alta performance, você precisa de liderança de alta performance, você precisa de investimento e você precisa de alinhamento cultural. Com certeza, Paty. E aí acho que você falou uma palavra-chave, né? Tipo assim, é difícil encaixar, mas é importante priorizar porque é assim que a gente ganha potência, né? Porque se for fazer só colaboradores individuais que são muito bons, é aquela velha máxima, né? O individual não é tão potente quanto o todo. Mas quando eu consigo alinhar isso, ter uma liderança que vai potencializar e guiar esse pessoal para ir para o caminho certo, o que parecia impossível a gente consegue fazer um jeito de fazer acontecer, né? Exatamente. Incrível. E aí, Paty, um outro tema que a gente sempre traz aqui no podcast é a questão de inovações. A gente falou, né, que o RH ele mudou muito sobre o seu posicionamento e aí com isso também novas tecnologias e inovações chegaram para apoiar o RH em todo esse processo. O que é que você está vendo assim de mais legal hoje em dia no mercado
frente às inovações dedicadas e direcionadas para o RH? Eu acho que toda a estratégia de BI para RH hoje em dia é fundamental. Com certeza. Eu naturalmente venho de humanas, sou formada em psicologia, passei pelaquela fase do odeio números, não quero saber de Mas uma número. pessoa que disse que o DRE é o principal, já mudou essa mentalidade. Já mudou, você já sabe que agora nós somos um pouco amigos. Mas acho que essa estratégia de BI tem ajudado demais os times de gestão de pessoas em tomadas de decisões um pouco mais coerentes e até mais proativa. E eu Sim. digo, além do básico que a gente já olha em todas as empresas, olhar banco de horas, turnover, absenteísmo, esse é o básico, é o higiênico dentro do RH. Uhum. Mas como a gente realmente vai utilizando todas essas ferramentas de inteligência, de dados, a nosso favor, para que as pessoas cada vez mais precisem se preocupar com aquilo que não é estratégico, que não agrega um valor, mas que é importante para ela, porque ela quer se sentir olhada, ela quer se sentir Sim. cuidada. Então, se a gente tem dados, a gente tem agilidade. Se eu tenho agilidade, eu me antecipo, eu dou respostas para o colaborador antes mesmo dele procurar um gestor ou RH, questionando se de fato a faixa salarial dele está correta. Muitas vezes está, não tem problema, mas ele quer ter uma resposta, né? Então, como a gente promove algumas ações que se antecipam às demandas? Sim. Então, para mim, esse é o primeiro passo e, de fato, a gente poder utilizar outras que temos a nosso favor hoje em dia, que realmente ajuda demais em termos de agilidade, em redução de trabalhos operacionais, que são as inteligências artificiais, estão aí para todos nós e acredito que não perde a nossa essência, mas eu Sim. poder recrutar utilizando uma ferramenta de inteligência artificial, eu tenho meu olhar muito mais voltado para o candidato. Se eu tenho uma ferramenta de inteligência artificial que emite um parecer durante uma entrevista, opa, ao invés de eu estar ali preocupada em fazer Sim. anotações, eu estou muito mais preocupada em extrair o melhor daquela pessoa, em ter uma conversa um pouco também mais direcionada com o gestor na hora de passar para ele o meu shortlist, né? Então, acho que utilizar em cada uma das camadas nos ajuda a ter eficiência. Com E certeza. eficiência também é custo, né? Então a gente Uhum. sabe que custo, aliás, eficiência é economia de custo. E isso é primordial em qualquer empresa também. Perfeito, Paty. Até pegando já então o gancho dessa sua última fala, a gente também vê que a interação e a relação do RH com seus parceiros e fornecedores vem mudando, né? Porque antes era realmente ali só eu estou entregando algo para você, independente do que seja. E hoje em dia não, a gente está trabalhando cada vez mais essa parceria, né, entre RH e seus fornecedores. Como é que você vê essa mudança hoje em dia? Puxa, eu acho que é uma mudança extremamente positiva. Eu digo que eu tenho aprendido cada dia com os fornecedores e cada dia que eles trazem uma ferramenta nova, uma informação nova para dentro do meu processo, eu fico muito de fato grata e feliz no sentido de ah, estamos evoluindo nessa E parceria juntos, né? e juntos, né? Então você não me vê como alguém que você vai perder preço, vai perder margem, Uhum. mas alguém que, puxa, eu te vendo melhor uma coisa para te vender uma outra coisa ali na frente. E a gente vai se moldando, né? Então eu tenho conseguido de fato ter boas experiências com isso e acho que esse é o caminho. É de novo o coletivo. A gente sempre vai falar do coletivo, porque o coletivo faz com que todo mundo cresça, nos desafia e traz de fato coisas novas, ferramentas novas para o nosso dia a dia. Eu vejo muito quanto as consultorias também têm conseguido esse espaço, né, de trazer um posicionamento estratégico, então trazer um olhar diferenciado, uma forma ali de avaliação mais complementar. E isso faz com que a gente tenha mais segurança na hora de fazer uma escolha de um candidato e o processo também torna-se mais rápido. Sim. Então eu vejo até vagas que a gente levava 20, 30, 40 dias para fechar uma vaga, hoje 10, 15 dias, dependendo da senioridade, mas você consegue ter insumos porque os seus parceiros estão próximos, né? Exatamente. E eu acho que é importante isso que você falou. É importante o parceiro ele vir entender o seu negócio para que a gente possa exatamente construir essas soluções que elas são tailor-made, que elas são customizadas para você. Porque não adianta tentar trazer uma coisa quadrada para encaixar num círculo, né? É verdade. Realmente tem que ser, a gente tem que ter essa imersão, entender o cliente, entender quais são as dores e dificuldades, o que é, o que é que não é, para a gente, assim como o RH interno, se tornar alguém que entende o negócio e que está aqui para fazer o melhor e o possível para que o negócio, a empresa, né, ela tenha resultado ali no final do dia. Então, acho que essa interação e esse sentimento de troca, ele é importante para que uma solução
que seja boa, né, para os dois lados, ela acaba surgindo ali no final do dia. É verdade. E a customização eu acho que é a palavra da vez, Sim. né? Se a gente for pensar, porque dentro da minha empresa mesmo, uma área não é exatamente como a outra, mesmo áreas que têm ali as suas sinergias, produtos que se complementam, mas quando eu olho estrategicamente para o tipo de profissional que eu preciso, são completamente diferentes. Então, é como ter esse olhar da customização e que a gente realmente possa cada vez mais incentivar esse customizado. Eu lembro muito, inclusive, da época que a gente fazia treinamentos nas Uhum. empresas e era tudo para todo mundo. Então você falava assim: ah, vamos fazer um treinamento de inteligência emocional. Você fechava com um fornecedor 100 vagas e disponibilizava para autoinscrição. Hoje em dia eu já penso, né? Eu preciso de 100 vagas de um curso de inteligência emocional. O Sim. que é inteligência emocional na área A, na área B, na área C? Uhum. Né? Então, realmente, a gente precisa olhar diferente. As pessoas são diferentes, né? Exatamente. E aí já puxa também na minha próxima pergunta. Porque como as pessoas elas têm essa individualidade, elas também vão reagir à mudança de uma forma diferente, né? A gente falou aqui muito sobre inovação, o que é que está vindo, como é que o RH está mudando, mas como é que a gente consegue achar esse equilíbrio entre a inovação e a velocidade que a inovação exige e também a estabilidade e a resistência à mudança, né, que algumas pessoas também podem ali apresentar. Eu acho que a resistência à mudança é um passinho de formiguinha. É Uhum. uma coisa que é muito na conversa, o quanto a gente vai quebrando, vai dando clareza. E claro, quanto maior a empresa, maior o número de colaboradores, com certeza mais complexo fica. Mas vou tentar trazer aqui para a minha realidade. Perfeito. A gente também está passando por esse processo de transformação, né? A empresa vem num outro momento do negócio. E eu acho que a conversa tem sido o fator-chave. Conversar, se aproximar, explicar, porque as pessoas precisam de duas coisas, né? A gente precisa de raízes Sim. para se sentir de fato pertencente, entendendo de onde eu vim, né? Entendendo legal. Isso para mim é importante, me traz segurança, mas eu também preciso de asas. Uhum. E aí, você vai me dar asas? Qual o tamanho da asa que você me dá? Né? Então, a gente olhando para esses dois lados, raízes e asas, a gente consegue na conversa, na troca, passar essa segurança e também desafiar pessoas. Então, é, aqui não é fácil, Não. ali eu acho que nada é fácil, mas o ponto aqui é a demanda do tempo. Né? Então, quando a gente vai para uma conversa com um colaborador, você está falando de uma conversa que pode durar meia hora, pode Uhum. durar uma hora, pode durar 2 horas. E a disponibilidade é super importante. Né? Então, esse alinhamento, essa troca, as empresas cada vez mais precisam investir. Acho que aí é que o papel do business partner, do consultor de RH também tem ganhado cada vez mais esse espaço, porque o consultor ele é muito mais estar em campo, disponível para o outro e Sim. ajudando a remover, né, futuros problemas, do que de fato alguém que vai estar sentado atrás de um computador entregando uma planilha ou uma análise. Por isso você precisa de todas as vertentes funcionando muito bem para te dar munição para estar ali em campo com as pessoas. Incrível, Paty. Eu acho que isso é super legal. Eu acho que quando você traz, né, raízes e asas, são quase que opostos, né? Porque uma é realmente a fixação, o outro é você voar e inovar. Mas é exatamente entender onde é que cada pessoa está dentro desse espectro, escutá-las. Eu acho que você trouxe uma dica de ouro, né? Que é realmente estar disposto para escutar e entender e comunicar com transparência e clareza. Eu acho que isso também é o primeiro passo para a gente conseguir construir algo que é transparente, um alinhamento de expectativas bom, que é o que realmente vai indicar para a pessoa para onde nós vamos. E aí, sabendo para onde eu vou, mesmo que mude o percurso, eu sei onde é que eu estou chegando. Então, acho que essas são dicas muito legais para encontrar esse equilíbrio que nunca é fácil, nunca vai ser fácil. Nunca é. Mas, pelo menos, a gente começa a ter assim, uma noção de como percorrer esse caminho, né? É verdade. Pátia, estamos chegando ao final do nosso videocast, que para mim é horrível, porque eu tô adorando conversar com você. Adorei. Mas tem uma pergunta que a gente faz que é de praxe. Todo convidado responde essa pergunta, que é: que dica você daria para um líder que quer focar na sua gente? Disponibilidade. Acho que o mundo precisa cada vez mais de empatia. Sim. As pessoas, cada uma tem a sua história. E a gente sempre está falando com o amor da vida de alguém, né? Então eu estou aqui falando com você, você é o amor da vida de alguém. A gente tem uma relação de parceria, de amizade, mas você é o amor da vida de alguém, você é a pessoa mais importante para esse alguém. Então acho que esse é o olhar que o líder precisa ter para cada membro da sua equipe e entender que as pessoas são diferentes,
que nem tudo é para todo mundo. Sim. Que, claro, a empresa precisa ali de uma sistemática, ela precisa de uma organização, mas ela precisa muito mais do olhar humano. Essa é a diferença, para mim, aqui é a chave do negócio da liderança. Ai, Paty, eu adorei. Essa reflexão de que todo mundo é o amor da vida de alguém me deixa emocionada. E eu vou levar agora pro resto da vida, que eu adorei essa reflexão e eu acho que você trouxe algo que é muito importante, disponibilidade. Sair do computador, sair do celular, realmente, a gente até brinca na DECO que líder é você estar disponível para os seus colaboradores. Meu trabalho é esse. Então é muito legal saber que a gente está muito alinhada também nessa perspectiva. Paty, só tenho a agradecer a você por ter participado do nosso videocast, ter tirado os minutinhos da feira, né, para vir aqui no nosso stand e participar dessa conversa. E foi muito bom trocar com você. Obrigada pelo convite, obrigada a todo o time da ADECO e vamos juntas. Vamos até o próximo episódio, que vai ter parte 2, viu? Legal. Muito obrigada a você que assistiu até aqui e até o próximo episódio.